Olá pessoal, sou o sommelier Rodrigo Gibim, da Gustatio Vinum. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? E hoje temos um assunto bem polêmico, né? Então, vamos falar sobre a pontuação de tabelas de vinhos. Olha, deu trabalho para fazer essa apresentação aqui, viu? E eu acho que no final eu vou ser cancelado por algumas pessoas aí, porque talvez eles não gostem das críticas que eu coloco no final da apresentação. Então, como sempre, eu coloco aqui inicialmente algumas palavras que balizam, né, o conteúdo da apresentação. Então, as três palavras que eu escolhi aqui foram balizamento, né? Então, a tabela de pontuação, as pontuações, as notas que os vinhos recebem, são um balizamento para você ter uma ideia de como aquele vinho foi avaliado ou não, né? Mas pode ser que um vinho com excelentes notas você não goste, porque é um estilo que não te agrada, então não garante nada, né? É um método de comparação, né? Acho que isso é o principal. Dentro de uma mesma regra, você consegue comparar vinhos diferentes, né, de diferentes estilos. E a parte de credibilidade, que eu acho que é o mais complicado, né? A gente vai ver que muito raramente, eu acho que talvez nenhuma das categorias aqui tem uma avaliação 100% às cegas. Sempre existe algum tipo de informação que o avaliador tem acesso. E quando isso ocorre, pô, já começa a ter um certo direcionamento, né? Então, vamos começar. Inicialmente aqui, eu falo um pouquinho de história, né? Porque essa comparação de vinhos sempre foi algo assim, desejado desde a antiguidade, né? Desde os tempos mais remotos aí, antigos, no Egito, por exemplo, né? A avaliação dos vinhos nas ânforas era colocado ali o ano do vinho, o ano da safra, né? A classificação se era bom, muito bom ou excelente, qual região de origem, ou seja, já tinha um critério mais ou menos ali de terroir, né? Eles sabiam que vinhos de diferentes regiões tinham diferentes características e diferentes qualidades também. O enólogo-chefe era colocado o nome escrito na ânfora, quer dizer, e o proprietário do vinhedo também, ou seja, o climar, né, o terroir com o vinhedo específico lá de Borgonha, já estavam os primórdios dele aqui no Egito Antigo, né, colocado nas ânforas. Pô, bem legal a gente saber disso, né? Muitos vinhos também eram considerados excelentes, né, na história antiga e moderna. Então tem vários exemplos, né? Mas eu procurei só botar alguns para não ficar a aula muito grande também. E, por exemplo, o vinho de Falerno, né, na Campania, na Itália. Então, a safra de 121 a.C., denominada Falerno Opimiano, ficou famosa como sendo a safra mais perfeita de todas, né? E o Falerno era o vinho que abastecia a corte romana. O vinho de Quíos e de Lesbos são duas ilhas ali do Mar Egeu, na Grécia, eram doces e considerados como um artigo de luxo absoluto, né? Jamais aqui mais moderno, né? Mas o Tokaj Azul, lá da região de Tokaj, na Hungria, que é o vinho botrytizado atingido pela botrytis cinerea, né? Que deixa a uva como passa no pé, perde, faz micro furos na casca da uva, esse fungo, e a uva literalmente vira uma uva passa no pé, né? Então o rei Luís XIV batizou como o vinho dos reis e o rei dos vinhos. E aí depois, muito depois, puseram esse nome aí lá para o Barolo. Então o Barolo meio que estava copiando, foi copiada essa denominação aqui do azul de Tocage, né? O vinho de Constantia, lá na África do Sul, então ele era desejado pela nobreza europeia e era o vinho preferido de Napoleão Bonaparte, né?
E o vinho do Porto também, super famoso, né? Lá de Portugal, tinha uma grande demanda na corte, na aristocracia inglesa pelas safras vintage, né? Então aqui algumas imagens, né? Que a revista Dega que fala sobre o renascimento do vinho Falerno. Então na região de Campânia eles estão tentando buscar ali, renascer essas safras de uvas nativas, né? E que não são tão conhecidas. O Falerno é uma delas, o vinho de Falerno, mas a uva Greco também, a uva Fiano, então são várias uvas desta região que tem uma característica específica que estão passando por esse renascimento, né? Aqui o Tocage Azul Essência, que é o mais doce de todos, né? É quase um xarope. E aqui uma imagem de um vinho de Constância, os Constantia, né? Lá da África do Sul. E aí, apesar da fama isolada de algumas regiões, então toda a região tinha o seu vinho ícone, né? Toda a região produtora. Então não tinha uma metrificação comparativa entre eles. Então, só sabia que o vinho era muito bom, né? E por isso eles eram muito caros, né? Mas não tinha como medir, vamos dizer assim, quem era melhor que quem, né? E aí uma tentativa de classificação oficial, né? Uma tentativa, mas foi uma ordem, houve a execução dos vinhos bordaleses da margem esquerda, né? Foi criada em 1855 por ordem do imperador Napoleão III, porque ia ter exposição universal de Paris, então todos os países iam lá expor seus produtos em Paris, e o vinho era um produto muito importante francês, então ele queria criar uma classificação para dizer qual vinho era melhor do que os outros, né? E aí foi um negócio meio a toque de caixa, correndo, né? O critério que se colocou foi o preço que os comerciantes, né, vendiam os vinhos de Bordeaux. Então já existia uma tabela que corria pelo submundo ali, e pegaram essa tabela e chegou-se a os Premier Grand Cru Classé primeiro foram 4 selecionados, né? Depois mais um entrou em 1973. O Doximier, não sei se essa é a pronúncia ou não, né? Mas aí foram 14 chateaus, né? 14 vinícolas, assim. Troisième, né? Mais 14. Quatrième, mais 10 chateaus. E cinquième, mais 18 chateaus, né? E aí, para os vinhos brancos de sobremesa, são os botanizados lá de Sauternes, da margem esquerda foram classificados, os chateaus foram classificados e não os vinhedos, o mesmo critério dos vinhos tintos, né? Só que o Premier Cru Superior são um chateau, que é o Chateau de Caen, Premier Cru mais 11 chateaus e Doxiem Cru 15 chateaus, né? E aí, com essa classificação instaurada, né, por ordem do imperador, esses preços desses vinhos valorizaram muito, né? E quem ficou de fora aí começou a meio que criar outras classificações. Hoje tem o Bordeaux Superior, né? Então, para tentar ter um modo de valorizar o produto que eles produziam, porque esse grupinho inicial ficou muito valorizado, né? E aí outras regiões, né, começaram também a confeccionar suas próprias classificações, mas muitas delas não classificavam a vinícola, o chateau, e sim o terroir, o vinhedo, como foi o caso da Borgonha e como era, vamos dizer assim, o caso lá do Egito, né? Que havia uma distinção para o local, né, para o terroir. E como na Borgonha a gente conhece hoje, às vezes uma rua de distância diferencia um Grand Cru de um Premier Cru, né? E às vezes são metros, né? São 4, 5 metros, uma estrada carroçável ali. E aí, por exemplo, na Borgonha, que a gente comentou, hoje são 33 Grand Cru,
né, vinhedos ou parcelas, 640 Premier Cru, tem os vinhos Village, que são as vilas dentro da área delimitada, né, e o vinho regional, que é o vinho que é produzido dentro dessa região, né, que não abranja nenhuma vila específica, ou abranja várias uvas de 2 ou 3 vilas, por exemplo, aí ele entra como regional, né. E apesar dessas classificações regionais, né, ainda não tinha nenhum modo de avaliar, por exemplo, quem era melhor. Se era um Premier Grand Cru Classé de Bordeaux ou se era um Grand Cru da Borgonha. Quem era melhor? Os dois eram excelentes pelos degustadores, mas não tinha como medir, vamos dizer assim, fisicamente ou de modo específico quem era melhor. Obviamente são uvas diferentes, são tipos de estilos de vinho diferentes, mas sempre houve esse desejo, né, de como eu vou medir qual é o melhor vinho que tem. Né? E aí então, numa dessas tentativas de classificação, foi surgindo o modo de avaliação dos vinhos. Então, como é que eu vou fazer a avaliação sensorial do vinho, né? Um jeito é demonstrar que não, esse vinho ele tem muitos aromas, ele tem aromas primários, secundários, terciários. Então, quanto mais eu vou fazendo essa descrição, fica mais fácil de eu me convencer ou convencer as pessoas que esse vinho é um vinho de qualidade, né? Mas até o século XVIII ali, os vinhos eram palavras genéricas. Não, é doce, é puro, é forte, é suave, quente, frio, seco, úmido. Pô, úmido vai ser, né? Então não tinha esse detalhe de palavras, vamos dizer assim, né? Aí no século XIX, né, logo na sequência, houve um domínio de descrições poéticas, como esse Grand Bordeaux, né? Um vinho de extrema fidalguia, né? Se eu não conheço um fidalgo, já fica difícil saber como é que é de extrema fidalguia. Com a dignidade de um marquês, se eu também não conheço um marquês, eu não sei como é que é a dignidade de um marquês. E a elegância de uma seda real. Se eu nunca vi uma seda, ou nunca senti uma seda real, eu não vou poder fazer a comparação dela como o vinho seria na minha boca, né? E aí, mais para frente, né, na virada do século, na virada da década de 1970, né, já um pouquinho mais para frente, houve o abandono desses termos aristocráticos. Assim, não, esse vinho tem o cheiro do guarda-roupa da minha avó. Porra, eu não sei qual é o cheiro do guarda-roupa da sua avó. Só você sabe. Né? E para uma avaliação sensorial descritiva. E aí sim, sinto aromas de morango, de frutas vermelhas, de cereja madura, de framboesa, sinto um lácteo, sinto um carvalho, tabaco, couro, cacau. Então, aí a pessoa que conhece, que já provou, por exemplo, sentiu o cheiro do couro, ele pode realmente, esse vinho tem um aroma de couro aqui, mais sutil, obviamente, mas consegue distinguir frutas, flores, né, e outras coisas bem mais práticas. Né? E até o final dessa década de 1970, já com esse novo método de descrição, né, os vinhos europeus já tinham uma base ali de 20 pontos. Só que as notas eram dadas por comerciantes e por aristocratas. E aí gerava um conflito de interesses enorme, obviamente. Então você levava o vinho para o cara provar, se o cara desse uma nota boa, pô, o teu vinho estava bem, né? E aí vai saber, você paga para o cara dar nota boa, né? Então tinha uma certa corrupção, vamos dizer assim, no sistema, e as pessoas não eram, por exemplo, os aristocratas, não eram profissionais do vinho. Os comerciantes podiam até ser, porque o cara provava muito vinho e tal, vivia nesse meio. Agora o aristocrata não. Ele podia provar muito vinho, mas ele não tinha a capacidade técnica para isso. E aí, em 78, já no final da década de 1970, né, surge o Robert Parker,
que foi um grande crítico aí, que ele mudou o mundo do vinho e o sistema de avaliação de vinho, né? Então ele lança essa revista The Wine Advocate, que hoje ainda existe, né? Ele não avalia mais, mas já a revista ainda tem a equipe lá, avaliando os vinhos com notas de 50 a 100, que é a métrica das escolas norte-americanas de avaliação, né? Ele quis colocar alguma coisa que o povo norte-americano conhecesse. E aí a fama dele explodiu, né, em 83, ao avaliar uma safra de Bordeaux de 82. Foi um ano muito quente, então o vinho ficou bem encorpado, bem volumoso na boca, e todos os avaliadores, os críticos europeus e norte-americanos, desdenharam essa safra, né? E ele falou que não, né? Ele falou que essa safra era uma das melhores recentes de Bordeaux. E o tempo foi passando, e aí foram fazendo avaliações dessa safra e viram que ele estava certo, que a safra tinha sido muito boa realmente, né? E aí a fama dele explodiu. Aí, subtil, né? E gerou impactos econômicos expressivos nos vinhos avaliados por ele, né? E mudanças no estilo global de vinificação nos próximos 30 anos. Hoje já está mudando um pouco, né? Mas até bem pouco tempo atrás, o mundo, vamos dizer assim, vinificava os vinhos a estilo Parker, ou seja, volumoso, alcoólico, potente, muito extraído, com bastante carvalho, porque se botasse para ele avaliar e ele desse uma nota boa, pô, o preço desse vinho ia lá para frente, entendeu? Ele salvava a vinícola, o cara ficava bem famoso, né? E aí em 84 aí surgiu essa roda de aromas da Anne Noble, que aí bane definitivamente aqueles termos vagos, né, poéticos, e cria categorias específicas padronizando os critérios descritivos, né? Que é o próximo slide aqui. Então essa aí é a Anne Noble, né? Um esboço da roda de aromas dela, como é que ela pensou nas coisas. E aqui é uma roda de aromas já bem mais moderna e pode ver que é bem mais completa do que a dela, porque aí foram feitas implementações e adicionando coisas, né? Mesmo porque, por exemplo, alguns aromas de frutas, por exemplo, agora o mundo já conhece mais, mas, por exemplo, o maracujá, que é o passion fruit, o fruto da paixão, até então, que é bem característico do Sauvignon Blanc, no exterior era chamado de xixi de gato, né? Aí quando descobrem, sabe, o maracujá no Brasil, aí não, é passion fruit. Mudaram a descrição aromática do vinho, né? Ainda bem, porque o xixi de gato é bem estranho, né? E aí começamos, né? Saímos dessa parte inicial histórica e começamos no sistema de avaliações em si. Obviamente não são todos que eu coloco aqui, são os mais modernos, né? Os mais conhecidos e algum outro brasileiro também, né? Então, inicialmente o Robert Parker, que eu comentei, que foi dessa revista The Wine Advocate. Para a revista, o vinho começa com 50 pontos e aí vão sendo adicionados pontos conforme os critérios aqui. Até 5 pontos para cor e aparência, né? E aí já começam as críticas, né? Por exemplo, hoje em dia, se você pega um vinho turvo por defeito, é uma coisa. Mas um vinho turvo, porque ele não foi filtrado, ele já ia perder ponto aqui no Robert Parker de cara. Mas foi a intenção do enólogo fazer daquele jeito, né? E teoricamente ele vai avaliar sem saber que é um vinho com a intenção de ser não filtrado, né? Então já direciona um pouco negativamente a avaliação para alguns tipos de vinho, uma categoria de vinho, né? Até 15 pontos para aroma e buquê, né? Pureza, complexidade, finesse dos aromas, pô, aí tudo bem, intensidade, né? 20 pontos para o paladar e final.
Então, a intensidade do sabor, se ele reflete na boca a mesma coisa que o nariz, equilíbrio, acidez, corpo, beleza, taninos, estrutura, né? Qualidade do tanino, se ele é granuloso, se ele é fino, se ele marca demais, né? E a persistência do final de boca. E aí, 10 pontos para potencial e qualidade geral. O critério mais subjetivo de todos, né? Aí que diferencia quem vai ganhar 100 e quem não vai ganhar 100, né? Onde o avaliador pontua a harmonia geral do vinho, até aí tudo bem, e sua capacidade de evoluir com o tempo. E aí já mata, por exemplo, Beaujolais Nouveau. Beaujolais Nouveau não tem capacidade de evoluir com o tempo. Em um ano ele está estragado, no máximo, né? Ele foi feito para ser consumido rápido, né? Um espumante brut de método Chamar ou um Ast, né? Mais simples ainda, né? Ele não tem capacidade de evolução com o tempo. Ele foi feito para ser bebido rápido, né? Então já aí perderia 10 pontos aí de brincadeira só pela opção do vinho ter sido feito daquele modo. Então a escala que o Parker dá é 96 a 100 pontos é extraordinário, e 90 a 95 excelente, aí notáveis, medianos, aí o de 60 a 69 erros notáveis, né? E 50 a 59 inaceitáveis. E aqui é uma imagem aqui de um pedra infinita 100 pontos aqui do Parker, né? Da Zuccardi. Aí James Suckling também é outro crítico bem famoso aí a nível internacional, só que a pontuação dele é de 0 a 100, o do Parker é de 50 a 100, né? Então ele também tem pontuação por tópicos, né? Então 15 pontos para cor e visual, 25 pontos para aroma e buquê, 25 pontos para estrutura e taninos, 35 pontos para impressão em geral. É a mesma coisa que o Parker, só que a pontuação é diferente, né? Por exemplo, ele dá muito mais pontos para o final, né? Essa impressão geral final. O Parker dá 10 pontos, ele dá 35 pontos. Então, já modifica. E aí ele coloca que 90 a 95 coisas excepcionais é o must buy. Então ele lança uma lista dos must buy do ano, no final do ano, aquele que você deve comprar, né? 90 a 94 pontos são os excelentes, 80 a 89 são os muito bons, recomendados para compra, e menos de 88 você pode até comprar com precaução, ele pode ser aceitável, pode não, assim, não ser com defeito, né? Assim, pode ser um vinho tranquilo para comprar, né? É o Wine Spectator, né? É uma revista dos Estados Unidos, ela avalia de 50 a 100 pontos. Então, a degustação é às cegas por comitê editorial. E aí que eu falei, começam as diferenças, né? Se ali na avaliação anterior do Parker, por critério de evolução do vinho, já excluí alguns e a cor também, né? E também do James Suckling também, tem o aspecto da cor lá que vale pontos. Aqui, nessa comitê editorial, é sabida, é dito para o avaliador, a região e a safra são conhecidos pelo avaliador. E aí começa, pô. Aí você vai avaliar um vinho branco, né? E você sabe que é um Chablis, né? Da região de Chablis, ou seja, vai ser um Chardonnay, e sabe a safra. Aí ele põe lá, por exemplo, safra 1990, um vinho já. Aí, para o avaliador que sabe isso daí, ele já sabe que é um Chablis, já sabe que é um Chablis muito antigo, né? Talvez esteja estragado já, mas ele vai ter um preconceito já positivo com relação a esse vinho. E aí a nota, a grande probabilidade da nota crescer por saber qual é a região, qual é a safra, e muitas vezes pela região ele vai matar qual é o vinho, né? Ok? E não tem pontuação por tópicos. E aí fica mais subjetivo ainda. Tem uma nota global, e aí esse comitê se reúne, debate a nota do vinho que eles deram,
e chegam a um consenso e dão a nota. Né? E aí 95 a 100 pontos é o clássico, excepcional, altíssima qualidade, 90 a 94 excelente, é muito bom, sólido, bem feito, bom, né? Medíocre. Se o medíocre ele é bebível, ele pode ter pequenos defeitos. E de 50 a 74, não recomendado, é rejeitado com defeitos graves. Aqui embaixo, do meu short, 100 pontos aqui do Wine Spectator, a revista. Eles lançam também os top 100 do ano. Né? Você tem que vender, né, a revista. Aí Wine Enthusiast, né? É outra revista também, dos Estados Unidos. Só que lá são publicados vinhos só com 80 pontos ou mais. Por quê? Porque, assim, se você dá uma nota muito baixa para um vinho, se você for muito famoso, você mata o vinho, né? Ninguém mais vai comprar aquele vinho. E você pode matar a vinícola também. A gente vai ver isso mais para frente, né? Então ele só... Aí todo mundo que manda lá para o Wine Enthusiast não avisa ninguém, porque se o vinho for rejeitado, assim, fica em silêncio, vamos dizer assim, né? É feita a degustação às cegas, e aí por um painel regional de especialistas. O que é isso? Eles pegam especialistas de determinadas regiões, ou seja, de países. Então tem o pessoal lá que só avalia vinho italiano, por exemplo. E aí você já dá um direcionamento também, né? Tu pega um vinho italiano, porque o vinho é clarinho, pô, parece Pinot Noir de cor, e pô, super tânico, super ácido, pô, você é um Barolo. Aí tu já pega, já direciona a nota para um Barolo, por exemplo. Então, o avaliador vai ficar tendencioso para dar uma nota mais alta porque é um Barolo, né? E fica meio com medo, todo mundo dá nota alta, só eu, e percebendo que é um Barolo, né? Então pode acontecer isso, não acontece. E a pontuação também é 98 a 100 clássico, vinho clássico, 94 a 97 soberbo, aí 90 a 93 excelente, aí muito bom, bom, e acima de 80, 82 aceitável, né? Tem a revista também, os Top Best Buys 2025, aqueles que você deve comprar, né? De final de ano. Aí Decanter World Wine Awards, né? Avalia de 50 a 100 pontos também. É uma revista britânica, né, a Decanter, e que faz uma competição de vinhos. Aí já mudou, não é uma avaliação só, né, é uma competição dos vinhos daquele ano, vamos dizer assim, daquela prova, né? E aí julgamento por faixa de preço. Aí também já tem direção, e o painel de especialista regional. E aí você pega do mesmo modo, né? Pega um vinho muito caro, né? Vamos falar aqui de novo do italiano. Os vinhos mais caros italianos é o quê? É Barolo, é Brunello, pô, é Chianti Clássico, né? Então você já sabe mais ou menos pelo preço para onde você está direcionando aquele vinho, né? E, por exemplo, pega um Pincha espanhol lá, dá mais ou menos, deve estar uns 2.000 euros, eu acho. Você vai avaliar uma faixa de 1.000 euros para cima, e pode pegar a tendência daquela pessoa, daquele jogador, é colocar uma nota maior para esses vinhos do que se for um vinho de 10 a 50 euros, né? Mesmo que se o vinho 10 a 50 entregue mais, mas por saber essa faixa de preço, você tem uma tendência de nota mais alta para vinho mais caro, né? E a psicologia já cansou de fazer estudos e testes com avaliador de vinho, né? Coloca o mesmo vinho em garrafas iguais, sem rótulo, um com preço de 50 euros, outro com 10, o mesmo vinho, e fazem avaliações diferentes, dando nota mais alta para o vinho de 50 euros, né? Isso a gente está cansado de ver. E aí também outra coisa, a região é conhecida, a uva é conhecida e a safra é conhecida, ou seja, você sabe quase tudo, né? Você sabe quase tudo, você não sabe só porque é um produtor,
A escala de 100 pontos e tem as medalhas, né? O Best in Show é o melhor entre os platinas, que é esse aqui de cima. Primeiro aqui em cima é que está o mouse. Né? Aí 90, 97 a 100 é platina, 95, 96 é ouro, 90, 94 prata, bronze, aí 93, 83, 85 menção honrosa, é o commended, esse azul aqui embaixo. Ou seja, valeu, obrigado por ter participado, né? Esse daí ninguém coloca, porque se não tem medalha pelo menos de bronze, ninguém coloca, né? E menos de 82 pontos é sem distinção ou com falhas evidentes. Aí outro concurso grande que tem é o concurso mundial de Bruxelas, né? Que só pontua de 86 a 100. A ficha é avaliada na ficha de avaliação técnica da OIV, né? Avaliação sensorial da OIV. A degustação são às cegas, mas você sabe também safra, sabe o estilo e região é conhecida. Então Chianti, não, Chianti seria já, não, estilo estilo se é branco, se é espumante, se é rosé, etc. Então sabe que a região é um Chianti, vai ser tinto e da safra tanto. Pô. Um Piemonte tinto, para deixar mais amplo, né? Piemonte tinto da safra tanto. Você pode achar que é um Barolo, né? Mas vamos lá. O painel também é multicultural de avaliadores, aí é bom, né? Aí eu considerei como bom. Por quê? Você coloca como avaliador enólogos, você coloca jornalistas especializados, você coloca sommeliers, você coloca viticultores. Então é um multicultural ali de avaliação, né? E somente 30 a 33% dos vinhos recebem medalha caso atinjam a pontuação mínima. O que quer dizer isso? Pô, se eu tenho 100 vinhos sendo avaliados, né, e todos eles, por exemplo, receberam acima de 85,5, que é o prata, né, os 100%, só os 33% melhores vão receber medalha, os outros não. E o inverso também. Eu tenho 100 vinhos e só 10 atingiram um desses pontos aí, então só esses 10 vão ganhar, né? Então tem essa limitação dos 30% a 33%. Por que tem essa variação? Porque às vezes os vinhos empatam na pontuação mínima, né? Então aí eles colocam os dois, caso atinja, né? E aí a gente vê, assim, quem ganha nessas provas aí põe um selinho na garrafa lá e tal. E aí vem alguns outros, né, regionais, que podem ser grandes também, mas é mais focado, né? O Gambero Rosso, que é esse do camarão vermelho aqui, são só para vinhos italianos, e aí de 0 a 3 bicchieri, que são taças. Então ele coloca 0 ou 1, 2, 3 tacinhas. As 3 tacinhas são os vinhos teoricamente melhores, né? O Descorchado, que é o Patrício Tapas, ele pega só vinhos aqui, Argentina, antes era só Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Aí agora já aumentou aqui, no 2026, por exemplo, Peru e Bolívia. E aí a gente começa a ver, né, o poder de uma avaliação. Então ele começou a falar de vinho de Peru e da Bolívia, e deu um vinho, acho que 100 pontos para a Bolívia. Os preços dos vinhos da Bolívia que não chegava, né? E todo mundo começa a procurar vinho da Bolívia e o preço explodiu. E aí é outra coisa que eu achei muito negativo. Existe uma pré-triagem que a equipe faz do Descorchados. Então eles vão nas vinícolas, entrevistam os donos, enólogos, etc. Fazem uma degustação às claras e aí selecionam
os vinhos que vão para degustação às cegas. Ou seja, eles já sabem mais ou menos o que tem lá dentro, né? E como eles tomam muitas, eles já sabem, só pelo tomar já descobre qual vinho que é. Então existe um preconceito aí já determinado, e também eles separam por países, né? Então tem um guia aqui no ó, vinho só do Chile, vinho só da Argentina, e aí entra Brasil, Peru, Uruguai e Bolívia, né? Então tem uma separação por país também, que aí facilita a, a avaliação e talvez a dispersão da nota, vamos dizer assim, né? Pode ser um negócio mais direcionado. E vai de 80 a 100 pontos também, né? E o guia Penin, né, que é só para vinhos espanhóis, aí vai de 50 a 100 pontos. É o verde aqui do lado. E aí eu fiz questão de. E aí chegamos na hora mais crítica e de papichar aqui, né? Eu fiz questão de colocar o Vivino, que ele avalia de 1 a 5 estrelas, né? Permitindo decimais. E, e aí vem a grande ignorância de muitos sommeliers. Atenção, sommeliers, tem muita gente falando besteira, tá? A nota que dá no Vivino, quando você coloca lá e insere o rótulo do seu vinho, não é a média aritmética das pessoas que colocam lá, que fazem a avaliação, né? É uma média ponderada dos avaliadores, que é o crowdsourcing. É a população, do modo geral, dá a nota, né? Só que dependendo da qualificação de você, que é o usuário que está dando a nota, você dá um ponto, você tem um peso maior ou menor na média que aparece lá quando alguém faz a consulta do vinho. Então, por exemplo, os usuários embaixadores. Quem é um embaixador? Embaixador é a pessoa que já avaliou mais de 10 vinhos diferentes de uma categoria. Por exemplo, Merlot brasileiro. Se você avaliou 10 não, 100. Se você avaliou 100 Merlots brasileiros diferentes, você passa a ser embaixador no tipo de vinho na categoria Merlot do Brasil. Então, esses usuários embaixadores, ou aqueles também que têm mais frequência de análise, que insere mais vinho lá, que com certeza vai ser embaixador em várias categorias também, dão mais peso para a nota. E isso é a grande besteira que o pessoal fala. Não, o Santa Carolina reservado lá tem uma nota 4, porque todo mundo que não sabe beber vinho avalia ele com nota alta, ele sabe, pô, não é assim, né? Não é assim. Se o embaixador der nota 4 para ele, a nota pode ser que aumente. Se todos os embaixadores derem nota 4, então a nota vai ser alta mesmo. Então não tem ficha técnica, né? A avaliação é subjetiva, dá uma nota e a pessoa fala o que quiser ali, né? Pode ser... e outra coisa também. Se você faz uma avaliação sensorial técnica, a inteligência artificial do aplicativo, ele reconhece as palavras, como por exemplo, amora, fresca, cereja, madura. Ele reconhece esses termos técnicos descritivos e te dá uma pontuação maior, um peso maior na sua avaliação para aquele vinho. Entendeu? Diferente de botar, um vinho gostoso. Você pode escrever um monte de coisa lá, mas se a IA não reconhecer termos técnicos na sua avaliação sensorial, você vai pontuar, vamos dizer assim, na avaliação final lá como nota baixa, ou vai entrar numa média normal, não vai ter uma média ponderada. Né? Então tem essa subjetividade hedônica, você pode escrever o que você quiser ou você pode fazer uma avaliação bacana. Né?
Aí funciona como um banco de dados de vinhos provados. Então todo mundo fala, não, não compre dados, não compre vinho pelo nota do Vinvino. Você pode, é um direcionamento, né? Mas o que eu acho mais importante é que você insere os vinhos que você provou lá e você consegue ver depois, né? Se você degusta a mesma safra do mesmo vinho, aparece lá, você já avaliou esse vinho com nota X. E aí você compara, por que a mesma safra, o mesmo vinho, eu avaliei diferente? Ali eu estava onde? Eu estava numa festa, e aqui eu estava numa degustação técnica. Então o vinho evoluiu, né, na garrafa, por isso que eu estou dando nota melhor. Então você consegue fazer esses comparativos. A pontuação aqui de 4,5 a 5 excepcional, para ver excelente, muito bom, médio e 3 abaixo, fraco ou defeituoso. Né? E o problema aqui também é que muita gente, eu vejo isso, muita gente insere vinho de modo errado. O nome da região errada, o nome de uva errado, a uva faltando, às vezes é um blend e o cara não pesquisa a ficha técnica do vinho e coloca uma uva só. Então, vira e mexe, eu estou corrigindo aqui a ficha técnica desses vinhos que são inseridos. E aí eu sou um utilizador grande do Vivino, né? Então você coloca aqui, vê aqui, eu estou posição no Brasil, sou o 18º, né? E vinhos avaliados 10.700 até 3 dias atrás. Foi quando eu fiz esse slide aqui. Pô, tive agora na Expovits, né? Aqui em Brasília, que é a maior feira de vinhos brasileiros, né, do Brasil. Pode ser regional, né, mas a maior feira de vinhos brasileiros, com mais de 500 rótulos lá, até com a tacinha aqui do lado, né? Então, parabéns ao pessoal da Expovits, foi muito legal. E dos 10.700 aqui, já foi 77 no primeiro dia, mais 74 no segundo e 94 no terceiro dia. Então já estou mais 230 vinhos aí para colocar aqui, né? Tô quase chegando no 11 mil. E aí, onde que eu vou colocar esses 11 mil vinhos avaliados, né? Faz 20 anos que eu avalio o vinho. Antes eu avaliava no caderninho, botava a água fervendo na garrafa, aí tirava, derretia a cola, tirava devagarzinho, botava num caderno e fazia a avaliação. Obviamente não tinha o conhecimento técnico que eu tenho hoje, mas eu fazia a minha avaliação, né? E onde que eu vou botar 10.700 vinhos? Então o Vivino, para mim, é maravilhoso, como banco de dados para consultas futuras, né? E aí tem outros avaliadores também, por exemplo, a Vinums, que é essa publicação de vinho que também é bem respeitada, avalia na parte de 100 pontos, né? A Wine Spirit também, que é uma revista norte-americana. Jancis Robinson, bem famosa, uma crítica muito respeitada, né? E aí ela avalia de 12 a 20 pontos. E aí vem outra coisa também, né? Cada um quer fazer um estilo diferente para ficar meio que essa aqui é a minha marca, né? Pô, todo mundo faz ele na base de 100 pontos, aí vai a Jancis Robinson, aí põe de 12 a 20 pontos. Então, assim, vale a pena, né? Como é que eu vou comparar o vinho dela com o do Parker, por exemplo? Né? Então fica meio distinto, né? E aqui no Brasil temos o Marcelo Copelo, que é o coordenador aqui da Grande Prova de Vinhos Brasil. Então, esse ano foram 61 categorias com 1.291 vinhos. Então você separa por categoria, então tem um certo direcionamento também. Então aqui é só Syrah, aqui é só espumante Moscatel, então tem as categorias de vinho, só Cabernet Sauvignon, que é só corte bordalês. Então, e tem as medalhinhas aqui, né? E o Marcelo Copelo também é outro que ele é super competente, não estou falando nada, mas quer deixar a marca dele aqui, ó. Tem um selinho dele de avaliação, o Marcelo Copelo, 90 pontos aqui, que ele deu para um vinho aí, né?
Então todo mundo quer deixar a sua marca registrada nas garrafas, vamos dizer assim. E as críticas, né, que eu já fui falando algumas aqui no meio do caminho, né? Mas as pontuações, elas podem ser balizadoras, né? Pontos de referência inicial para a escolha de um vinho. Então, se eu não conheço nada, eu vou pegar uma garrafa que você já tem pontuação, alguém já avaliou esse vinho e diz que ele é bom, né? Mas não garante que ele seja, que ele goste daquele vinho. Aquele vinho pode ser de um estilo que não seja do gosto dele, né? Então, por exemplo, eu não gosto muito de moscatel, né? Mas os moscatéis da Casa Perini, por exemplo, são maravilhosos, ganham pontos, etc. Tal. Então eu posso tomar porque tá lá pontuado, selinho de ouro, etc. Tal. Mas eu posso não gostar, né? E na feira agora da Expovitz, eu provei um moscatel lá que não era pontuado, não era medalhado, nada. E eu gostei muito, eu quase comprei. Mas eu gostei muito, né? E na minha avaliação eu dei uma nota muito alta para ele, né? Então são as medalha não quer dizer nada, né? Não deixem de comprar um vinho porque ele não tem medalha. Ele pode te surpreender, né? Então estude, veja a ficha técnica, quais características do vinho e se ele for do seu agrado, compre, mesmo não tendo medalhas. Porque muita gente não manda o vinho para esses concursos, né? Muitos sistemas de pontuação também não especificam aonde o vinho perdeu pontos. Então a gente vê ali, faz um painel, aí os degustadores chegam num acordo e dão uma nota. Tá, mas por quê? Ele perdeu ponto aonde? Faltou acidez, faltou corpo, o tanino estava granuloso, né? Estava pouca intensidade aromática, final de boca curto. Então ele não fala. E se falasse, né? Primeiro, você ia aprender com isso daí. Uma avaliação técnica detalhada ajudaria o degustador a identificar as características organolépticas do vinho, né? E aprender a identificar até os seus defeitos, melhorando sua capacidade comparativa com outros vinhos. Então, se eu tomo um vinho e vejo lá que ele perdeu ponto porque ele tem uma acidez média baixa, eu vou guardar na minha cabeça que essa acidez é uma acidez média baixa. E quando eu for tomar outro vinho, eu vou avaliar aquele vinho de maneira melhor. E aqui é o perigo, gente. Aqui é o perigo. As pontuações podem endeusar um vinho ou acabar com a reputação de uma vinícola. E aí que eu dou exemplo aqui da série Gotas Divinas. Quem não viu essa série e gosta de vinho, vejam, porque é muito legal. Obviamente tem seu aspecto de mistério ali, né? O cara pega um vinho que nunca viu na vida, ou ele tem uma capacidade sensorial excepcional, mas ele pega, não, isso aqui é um chateau, tal, 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 da safra tal, do produtor tal, do ano tal, né? Sem ter base nenhuma, completamente às cegas. Que eu acho que isso pode ser que tenha algum ser humano que consiga fazer isso, mas eu acho que é muito difícil, né? E o que acontece nessa série, numa parte lá da série, que é essa moça aqui, que é a herdeira da maior adega privada do mundo, que o pai dela morre e deixa para ela competir com esse daqui, que eu não vou contar a história aqui, senão vai estragar, né? Mas eles competem para ver quem vai ganhar a adega, né? Quem vai ficar com a adega. E ela chega para procurar um vinho. Uma das provas é ter que descobrir que vinho que é aquele vinho na degustação às cegas. E ela chega numa região, né? E começa a entrevistar os viticultores lá, dizendo que ela era filha do cara, e todo mundo começou a tratar ela muito mal. Por quê? Porque ele, além da maior adega privada do mundo, ele tinha um guia de vinhos.
que ele escrevia. E aí, quando ele falava que ele ia para essa região, por exemplo, e se o vinho que ele lançava lá com uma nota boa, caraca, o vinho explodia de preço, o cara ficava rico, vendia a safra toda, né? E era garantia de venda, não só das safras antigas, como das safras futuras também. E se ou ele falasse mal, ou até fui lá na região X e o meu vinho não apareceu, cara, ninguém comprava o vinho deles. E aí muita gente faliu, né? Por causa, não era a intenção, obviamente, do avaliador, mas era uma consequência, é uma consequência que esse tipo de avaliação pode gerar, né? E fica ali, qual o grau de isenção do sistema de pontuação, né? Muita gente tenta direcionar o seu estilo de vinificação para uma determinada avaliação, como era o caso ali do Robert Parker, né? Para que o Parker desse nota boa para ele, mas será que todos os sistemas de avaliações são isentos, né? Será que não tem um direcionamento? Será? Né? Não sei. Eu sei que a partir do momento que você tem um mínimo de informação de safra, de região, de uva, de estilo do vinho que você está avaliando, você pode ser influenciado de maneira explícita ou não, né? Você pode ter um direcionamento intencional ou não, ou pode ser não intencional. O seu inconsciente registra que aquele tipo de vinho é um vinho bom, então ele merece uma nota mais alta e você, sem querer, dá nota alta para ele, né? Então, fiquemos atentos, né? E o Vivino, mais uma vez, aqui criticado por muitos que não têm conhecimento do real funcionamento do aplicativo, né? Mas ele é excelente para o registro de vinhos degustados, evolução do olfato, do paladar, quando o mesmo vinho é degustado novamente. Falei, quando eu provo um vinho que eu vi, que eu já avaliei, eu vejo qual é a diferença de nota, eu cito uma nota próxima. Se eu dou uma nota muito diferente, eu vou ver por que eu dei a nota diferente, né? Só que tem a falta de divulgação clara dos critérios métricos, né, da pontuação. Então, quanto à pontuação do embaixador, que é quem tem mais de 100 avaliações de vinhos distintos, do mesmo estilo de vinho, que foi o exemplo que eu dei aqui do Merlot brasileiro, vale mais do que um usuário principiante, né? Então, isso ele não fala. Ele não fala. Quando você vê nas perguntas frequentes ali, que ele fala do... É que tem muita gente que fica mexendo no Vivino para tentar baixar botar a classificação dele mais baixa, né? No Brasil, vamos dizer assim. Eu sou 18º no Brasil. Aí o que eu tenho, por exemplo, de gente que entra nas minhas avaliações, dá um ok ou faz algum comentário, porque eles querem que o grau deles lá melhore, né? O ranking dele fica mais próximo dos primeiros. Que eu não faço isso, sinceramente, eu não fico entrando na, no, dando ok, saúde, nas avaliações de todo mundo, não. Eu faço a minha avaliação e dou a minha pontuação e seja o que Deus quiser, né? É que eu avalio bastante também, então eu estou na pontuação lá bem, bem boa, né? E aí, chegamos ao final, né? Então, foi uma apresentação, uma aula assim que eu gostei bastante, porque eu aprendi muita coisa nova, né? Eu sabia já de todos esses concursos, já sabia das revistas, de nome, mas aí quando a gente começa a ver os detalhes, né? E ver as informações que cada uma dá para os seus avaliadores, aí sinceramente eu fiquei um pouco decepcionado, né? Porque eu, no meu ínterim ali, eu achava que você poderia, até dos vinhos brasileiros, né? Por exemplo, essa do Marcelo Copelo, tem as categorias, você avalia só Syrah, você avalia só Cabernet Sauvignon, só Cabernet Franc. Eu achava, né, que você sentava lá na mesa como avaliador
E a única avaliação sensorial que eu fiz de uma prova de vinhos foi desse jeito. Você sentava, o cara te dava a taça ou servia lá o vinho na taça, encoberto, sem saber o rótulo, nada. Você sabia se o vinho era tinto ou branco, só. E como a que eu fui eram todos vinhos tintos, então foi para uma feira que eu fui, eu sabia que todos eram vinhos tintos, mas não sabia rótulo, não sabia qual uva, não sabia qual ano, não sabia qual região, não sabia nada. Só sabia que era tinto. Então eu achei que as provas fossem assim, né? Fosse mais misturado e, e você desse uma nota independente de categoria. Mas, paciência. O negócio importante é que as regras estejam as claras, né? E que haja uma padronização entre os jogadores, né? Acho que isso que é o mais importante. E para quem, o usuário que olha isso daí, né? Não se impressione, mais uma vez, pela quantidade de medalhas, né? Às vezes, um vinho sem medalha nenhuma, ele pode, no seu paladar, ser muito mais gostoso, você ter muito mais prazer em tomar do que um vinho cheio de medalhas lá, né? Não compre vinho estritamente pela medalha. Agora, se você viu muita medalha, pô, vai pesquisar. Pesquisa, vê na internet, vê a ficha do vinho, por que ele ganhou tanta medalha assim, né? Ok? Então, porque você gostou, deixe seu like, compartilha. Aqui no YouTube temos outros vídeos, né? Os últimos vídeos aqui foram vinhos da Grécia, foram vinhos da Croácia, já tem também, tem vinhos do Japão, uvas do Japão, né? Então tem uns conteúdos bem interessantes e distintos para vocês, né? Deixe sugestões também, né? Essa tabela de pontuação foi uma sugestão dada por um seguidor aqui do canal, que entrou em contato comigo. Eu gostei, já estava na minha lista, vamos dizer assim, de assuntos para eu fazer uma explanação, né? E aí, bom, como houve esse pedido, eu coloquei na frente e estamos aqui, né? E, pô, gostou? Deixe qualquer contribuição, né, para a manutenção do canal. A gente gasta dinheiro, gasta tempo, né? Qualquer contribuição é bem-vinda aqui para que a gente mantenha e traga conteúdos de qualidade, né? E com profundidade para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, saúde. Aqui em Brasília já são de madrugada agora, 1h25 da manhã, mas é o tempo que eu tenho para ficar sossegado, sem interrupções de gente entrando aqui na sala e tal, e o meu cantinho do vinho, como vocês podem ver aqui atrás, estou aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.